Say something. Say hello to my new friend. Olá, web espectadores, ouvintes e demais cinéfilos da internet, sejam muito bem-vindos a mais um Sétimo Sentido, o único podcast na internet que é uma desculpa para dois amigos falarem sobre cinema por 2 horas e meia durante a quarentena. Eu sou o Pedro Santana, lá do Abaixo da Crítica, talvez você já conheça, provavelmente não, e esse aí é Lucas Ribeiro. Então, Lucas, você quer falar para a galera o que é esse episódio, o que é o terceiro quadro do Sétimo Sentido, depois dos sucessos implacáveis e absolutos do Cinemnésia e o Fogo contra Fogo? Bom, o nosso terceiro quadro, princípio, ele vai se chamar, né? Quero Ser Blank, ou seja, a gente vai tentar... Na verdade, é um formato que eu sempre adorei, acho ótimo de estar fazendo ele, que é um formato de a gente fazer deep dives, ou seja, a gente fazer, não estudos propriamente, mas destrinchar a carreira de um profissional que a gente admira, ou seja, um cara que tem assim, trabalhos interessantes, sejam eles, né, seja profissional qual for, pode ser que a gente abote roteiristas um dia, diretores no outro, talvez atores também, mas enfim, esse é a proposta do quadro, e hoje vai ser sobre Quero Ser Christopher Nolan, porque a gente fala um pouco dele aqui, né? Christopher Nolan, então tá errado, né? Evidentemente você falou que é de um cara que a gente gosta, a gente evidentemente odeia o Christopher Nolan, a gente deixa isso claro pra todo mundo na internet. Eles vão clipar você falando. Eu vou clipar eu falando isso aquilo para usar no trailer do canal. Mas não, a gente sempre reitera que a gente é fã do Christopher Nolan, a gente só pegou alguns hot takes recentemente que são tanto quanto lamentáveis, trazendo que Christopher Nolan é o único diretor visionário dessa geração, mas eu diria que apesar dele não ser o único visionário, Christopher Nolan é sim, de fato, um visionário. Então aqui o propósito do Quero Ser Christopher Nolan é dar uma analisada breve em todos os filmes que o diretor já trouxe, excluindo aí os seus 3 curtas, e na verdade seus 4 curtas, se contar o documentário desde 2015, pelo menos eu não vi nenhum dos curtas. Se você quiser falar sobre os curtas brevemente, pode ficar à vontade, Lucas, mas eu imagino que não. Não. Então vamos passar da carreira de Christopher Nolan de Following, em 1998, até Dunkirk, em 2017, esperando aí o lançamento de Tenet, que está a mais ou menos 3 semanas de distância aí no momento da gravação deste podcast. Tá, eu acho que está marcado para dia 24 de setembro no Brasil, salvo engano. Já estreou na gringa, né? Mas no Brasil está marcado para dia 24 de setembro. Mas é isso. Antes eu queria só fazer um adendo um pouquinho, antes de a gente entrar nos filmes, que eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre o estilo do Christopher Nolan, né? Então, Lucas, para você, quais são as marcas desse diretor aí tão querido pelo público em 2020? Bom, eu acho que a primeira coisa, você fala Christopher Nolan, que é top of mind, assim, é o fato de ele brincar com a estrutura do tempo, com as narrativas dele. Ele é um cara que, assim, ele peca, às vezes, em alguns momentos, e eu concordo, assim, é uma crítica recorrente, nada que eu tô falando que é novo e nem revolucionário, mas ele peca muitas vezes pela frieza dos personagens dele, e muitas vezes frieza literal, porque ele adora filmar num lugar de gelo, é impressionante. Batman Begins tem isso, Interstellar tem isso, Origem tem isso. O Inception tem isso também, mas o Nolan, ele é um cara, assim, que ele, obviamente, é incrivelmente proficiente tecnicamente, ele, acho que não tem nenhum filme dele, assim, tirando o Following e os... Na verdade, o Memento, né, o Amnésia, se encaixaria nisso mais pela estrutura do filme, mas, assim, fora alguns filmes mais, digamos, simplórios dele, o Following, primeiro, no caso, que é um filme mais pé no chão, digamos assim, que não tem nenhum grande floreio, tanto em questão de plot, no sentido de ser algo mirabolante como o Interstellar, ou que seja algo mais fantástico, como o Grande Truque, né, o Prestige, e o Insomnia, ele, tirando esses dois, assim, ele sempre mostra uma aptidão para visuais impressionantes, né, em todo o resto. O Roy Ocean Side tem um vídeo que ele lançou há pouco tempo falando em que ele se põe como um fanboy do Christopher Nolan,
E dentro desse vídeo, ele faz uma comparação muito interessante com o David Lean, né, que é um diretor de alguns clássicos, né, mais antigos aí. E ele fala que muitas vezes o paralelo, na verdade, que ele traça em relação ao Christopher Nolan e o David Lean é que muitas vezes o gigantismo tira um pouco da narrativa e dos personagens, que é o que faz muitas vezes a história florescer de fato, que faz a história ser incrível, muitas vezes o apego com os personagens, e essa frieza, muitas vezes, assim, esse foco excessivo no espetáculo e não na história, nos personagens, é uma coisa que é uma reclamação constante que eu ouço do Nolan e muitas vezes eu concordo. Eu acho que assim, não querendo passar o carro na frente dos bois, mas o Interstellar é um exemplo disso. Chegaremos lá. Já tomei, já foda-se. Mas o Christopher Nolan, em geral, ele é um cara que tem um trabalho muito interessante. Apesar dele ter meio que uma linha, meio que um backbone ali, ele tem um esqueleto que ele sempre carrega, que é, no caso, a brincadeira com a linha temporal dos filmes dele. Ele, enfim, sabe fazer espetáculo, ele tem histórias incríveis no sentido de serem bons filmes e de serem histórias que, né, trazem elementos fantásticos de uma maneira bem interessante. E ele é um cara, assim, eu acho que eu ouvi isso recentemente e concordo 100%. O Christopher Nolan é um dos caras que é um dos must-sees que a gente tem hoje em dia. Ele é um dos autores, né, digamos assim, que é must-see. Ele lança um filme, você tem que ver, porque, querendo, não sendo necessariamente o que você estava esperando daquele filme, ou nem que não seja o seu favorito da carreira dele, ele vai trazer alguma coisa interessante e, enfim, Nolan, sou seu fã. Eu acho interessante o Christopher Nolan porque ele deu uma evoluída no estilo dele, né, visual ao longo dos anos, mas ele manteve o estilo de escrita dele. Então, é uma justa posição interessante, porque desde o Following até o Dunkirk, talvez excluído o Dunkirk, ressalvado o Dunkirk, ele tem um estilo muito claro de narrativa, né? Ele te traz... Basicamente, o que o Nolan gosta de fazer é inverter a ordem dos acontecimentos, né? Então, basicamente, ele coloca 3 atos dentro de cada ato, e aí ele fica cortando para frente e para trás dentro dessa estrutura, o que não significa que os filmes dele serão gigantes, o Following mesmo tem 1h10, mas significa que você vai ter pelo menos 3 pontos de virada diferentes, porque geralmente ele faz isso através do uso do in medias res, ele faz isso através de um primeiro plot twist, que é o plot twist Page, que ele usa isso bastante ao longo de quase todos os filmes dele, e depois ele tem um plot twist que é o plot twist de fato, que vai ser do filme, né? Então você vê isso no Following, quando ele começa no in medias res com o personagem contando, ele narrando os eventos do filme, e aí o primeiro plot twist é quem agrediu ele na narrativa, o segundo plot twist é, na verdade, que o Cobb, que inclusive é o protagonista de Inception, né? Já estava lá no primeiro filme do Christopher Nolan, fez um Inception no cara, basicamente. Assim, o Follow e o Inception são o mesmo filme, entendeu? Na verdade, a grande galera que chegou é isso. O Christopher Nolan fez a carreira dele de trás para frente, não só os filmes. Então, eu acho isso bem interessante. Mas o estilo visual dele era bem mais simples, no início era bem mais eficiente, né? Ele usava muita câmera na mão, muitos close-ups, pouco movimento de câmera sozinha, né? Ele usava muita câmera para acompanhar os personagens, ele não dava pans e tilts para revelar coisas, nem fazia cenas muito elaboradas de Steadicam, nem nada disso. Acho que a primeira vez que ele faz isso, como muito bem detalhou um vídeo do Patrick H. Willems, é no Batman Cavaleiro das Trevas, né? Então no Dark Knight, que ele faz a sequência de abertura do assalto a banco, que aí já é bem mais elaborado o trabalho de câmera. Isso veio com o IMAX, né? Então o Christopher Nolan tem o pré-IMAX e o pós-IMAX. Então até o The Prestige, o Christopher Nolan é o diretor mais contido, câmera na mão, muitos close-ups, melhor dizendo, e plot twist para todo lado no filme dele, em roteiros que brincavam com a estrutura do tempo em geral, né? Isso desde artifícios que eram meramente de roteiro em si, como é o caso do Following, até no Insônia e na Amnésia, que ele usa, digamos, artifícios dos personagens em si para trazer essa estrutura, para trazer uma justificativa da estrutura, o que eu acho que pessoalmente funciona muito bem, né? Ele viu no Following o que ele queria fazer e ele encontrou na Amnésia e no Insônia como ele queria fazer isso. Então, depois disso, você tem lá a fase dele mais que trata com espetáculos, né? Igual você trouxe. E realmente aí ele trata bastante com espetáculos, é tudo filmado em 70mm, tem que ser visto no IMAX,
Até o trailer tem que ser visto no IMAX. Até o trailer tem que ser visto no IMAX, porque o IMAX é a representação verdadeira do que é o cinema, né, Christopher Nolan? Mas, enfim, não acho necessariamente um ponto negativo, afinal, o cinema se torna cada vez mais uma experiência, né, com a facilidade de você ver filmes em casa, então você tem que ter um motivo para ir no cinema, que não seja o Christopher Nolan, que seja um IMAX, tanto faz. Mas, em geral, eu gosto demais que, mesmo com essa mudança visual muito forte que ele teve, o estilo de filmes permaneceu o mesmo, né? E nada fala tão bem isso quanto o filme Origem, que para mim é quando o Christopher Nolan foi mais Christopher Nolan, sem cair nos vícios que depois chegaram na carreira dele. Mas então, vamos de trás para frente, igual Christopher Nolan, ou você prefere de frente para trás? A primeira coisa, que é A Origem é o mesmo filme de Following. A gente pode começar a falar dos dois. Por que A Origem é o mesmo filme de Following? Você está me perguntando, telespectador. E o Lucas vai te responder. A Origem é o mesmo filme de Following, não só porque, impressionantemente, você que não viu Following, que assim, não é um filme meio desconhecido, né? É um filme preto e branco, de R$6 mil de verba, que foi feito em 1998. 100 mil libras, por favor. Isso hoje em dia deve dar mais ou menos R$1,5 milhão. Olha que na época o real valia dinheiro ainda, hein? Em 98 estava tranquilo. Mas... Pré-câmbio flutuante. Mentira, isso é logo depois do câmbio flutuante. Tem uma entrevista muito interessante do Guilherme Del Toro com os irmãos Coen, em que... Ele não se aguenta, Brasil. Ele precisa. Tem jeito, não. Se inscreva para você não perder o eventual Quero Ser Irmãos Coen, que com certeza vai acontecer eventualmente. Amém. Bom, eles discutem como que o primeiro filme da carreira de um autor, de um diretor, ou de um autor que tem uma marca, né, mais definida em alguns casos, como no caso é o Christopher Nolan, como que o primeiro trabalho é meio que um presságio de toda a carreira dele. É aquela famosa frase do Renoir que já deve ter comentado aqui, dizendo que um pintor pinta a mesma árvore a vida inteira até que ele finalmente pinta ela. Né? E eu acho que todos os pontos específicos do Christopher Nolan, obviamente, estão no primeiro filme dele, a não linearidade, uma certa frieza, na verdade, assim, quase que exagerada no primeiro filme, porque muitas vezes eu sentia no Following que os personagens, alguns especificamente, não eram quase personagens de fato, eles eram plot devices em alguns casos, eles serviam basicamente, em alguns casos, só para a conveniência da trama. Isso é uma coisa que subtrai o filme em alguns pontos, mas, enfim, é o primeiro filme dele, ele fez um filme bem legal, o primeiro filme de um diretor. Ele trata esses... Não chegou a ser um Reservoir Dogs. Não chegou, nem de longe. Mas também não é o primeiro filme do Villeneuve, que é uma pequena tragédia. Então, se vocês não quiserem ver o primeiro filme do Villeneuve, não façam isso. Obrigado. Você não vi, graças a Deus. Afinal, o Villeneuve não fez o primeiro filme. Ele começou com Incêndios, tá? Vocês podem ignorar tudo que veio antes, que não era o Denis Villeneuve. Entendeu? Porém, Blood Simple é um excelente filme. Vai ver, Blood Simple dos irmãos Coen é incrível. Tem vários casos, né? O 12 Homens e uma Sentença foi um dos primeiros filmes do Saint-Germain, né? O próprio primeiro filme do Jordan Peele, que foi o Corra. Existem vários casos, né, do primeiro filme ser um grande filme, mas pensando num cenário 1998, 6 mil libras de verba, aí eu só consigo pensar no Robert Rodrigues como sendo um paralelo apropriado, porque realmente hoje você consegue pegar e fazer um Tangerine da vida, né? Não que eu consiga, porque eu não sou o Sean Baker, mas você consegue ter a estrutura necessária para fazer um filme da qualidade visual, por exemplo, da qualidade sonora de Following, sem gastar muito dinheiro. Então, eu acho que em 98 dá um leeway muito maior para o Christopher Nolan, né? Dá uma gordurinha a se queimar muito maior. E como eu disse, já te cortando um pouco, Lucas, para variar, eu acho muito legal que a estrutura narrativa ela se mantém muito próxima da realidade atual do Christopher Nolan. Então, vamos fazer a comparação com Inception. O filme começa em medias res, Inception começa em medias res, com um personagem mais velho conversando com um personagem mais novo, que é o protagonista. Mesma coisa, no caso, é o Cobb no Inception e não é o Cobb no Following, né? Mas assim, o The Author, The Man, não sei como é que ele está acreditado aqui, deixa eu ver só um segundo, eu achei engraçado quando eu vi isso. O personagem acreditado como The Young Man. Então, The Young Man, interpretado pelo Jeremy Theobald. E você vê que o Cobb estava na mente do Christopher Nolan porque ele é o único personagem creditado com o nome de personagem em Following.
E aí ele segue em uma narrativa em que primeiro ele tem roubos mal sucedidos, até que ele se torna ali um criminoso em um roubo que em tese dá certo, e a gente acompanha ali as consequências diretas disso em uma série de plot twists. Então, estruturalmente, os filmes são bem parecidos, apesar de terem temáticas completamente diferentes, ritmos diferentes, cinematografias diferentes, etc. E uma coisa que eu achei muito legal no Following, apesar de ser um primeiro filme do diretor, etc., e é o que você falou, é o proto Christopher Nolan, como diria meu amigo Lucas Ribeiro. Porque tudo que ele eventualmente faria tá ali, apesar de nada tá ali ainda, né? Então, a estrutura tá ali, a desenvolvimento de personagens, ou talvez até a falta dele, tá ali também, as reviravoltas do roteiro estão ali também. Uma coisa que eu não tive, que eu acho que ele se conteve até Inception, e depois ele parou, então por isso eu acho o paralelo Inception muito pertinente, é que ele se segura com a vontade dele de voltar a explicar o filme inteiro. Né? Eu sei que no Follow isso é muito mais fácil, resistir esse impulso, porque é um filme muito simples. No Inception já não tanto. Então eu acho legal como é que esse Christopher Nolan é o prime Christopher Nolan, eu acho. É o Christopher Nolan que consegue brincar com o roteiro e com todos os elementos sem sentir a necessidade de mastigar o filme para você, que eu acho que é o grande problema de Interestelar. E eu acho que ele deu até um passo para trás isso depois em Dunkirk, eu espero que ele tenha feito em Sin Tenet também. Mas aí, em Following, o que mais me chamou a atenção de longe é que o filme ele quebra com o paradigma de ter um final tradicional. O que é interessante para ser um primeiro filme da carreira do autor, o que é diferente, por exemplo, de tanto Amnésia quanto Insônia, né? Que ele já tem finais um pouco mais hollywoodianos. Então, você sentiu essa diferença do final? Talvez você acha que tenha vindo de um espírito mais independente, que é realmente a ideia que o Christopher Nolan queria seguir, que é aquele final meio ambíguo, que o protagonista, na verdade, não tem que ser bem sucedido, ou você chegou de uma forma diferente? Não, assim, é engraçado que, por mais que, né, você falou que o Christopher Nolan estava e não estava lá, ele, todas as assinaturas dele seguiriam nos outros filmes, estavam lá já, mas eu achei bem engraçado que o Christopher Nolan, a frieza dele não é só nos personagens em si, muitas vezes, mas também, mesmo alguns filmes com notas mais marcantes de violência, eu acho que o Following é o filme mais cruzão dele, assim, mais palavrão até, uma temática... As pessoas fazem sexo, né? Que as pessoas não fazem sexo nos filmes. São mistérios no filme do Nolan, mas então eu acho isso engraçado, essa percepção de será que o Nolan viu o filme e falou assim, não sei, não quero levar isso para meus outros filmes, ou simplesmente criou uma versão quando ele viu que ele trouxe isso no primeiro filme dele, mas o final do Following eu gostei bastante até, eu achei interessante. Inclusive, aproveitando, galera, esses podcasts aqui do Sétimo Sentido, além de patrocinados por você que está nos assistindo, que tem uma marca para divulgar, eles sempre têm spoilers. Então, se você não gosta de spoilers, eu não sei o que você está fazendo aqui, porque a gente está fazendo um recap inteiro da carreira do Christopher Nolan, então você vai ter spoilers de todos os filmes. Não tem como a gente falar de toda a carreira dele, a gente vai ficar pisando em ovo aqui 2 horas. Isso aqui não é GQ, isso aqui não é Vanity Fair. Eu estou fazendo um recap de 30 minutos, esse papo terá 2 horas e pouco. Então, assim sendo, a gente precisa de material para 2 horas e pouco. Não que a gente não consiga, né? A gente já ficou falando de 2 filmes por 2 horas e pouco algumas vezes. Tem que falar de, sei lá, 12. Mas, fora isso, seguem spoilers. Então, final de Following, como você estava dizendo. Bom, final de Following a gente descobre que, na verdade, o Cobb tinha implantado essa ideia, por isso, né, o paralelo Mortal Gear seja, de fato, ele faz um Inception na cabeça do por isso que ele sabia, no filme Inception, que era possível fazer, ele já tinha feito em 98. Exatamente. Ele meio que faz um Inception no sentido que ele arquiteta um plano para tipo assim, ele faz o Young Man, né, que é o protagonista, de fato, do filme, de fantoche, basicamente, para servir o propósito dele e servir de bode expiatório para o plano, enfim. Ele trabalhava, no final das contas, pro mafiosão lá, né? Pro The Bald Guy. Os caras não têm nome, velho. Meu Deus do céu. Isso é muita cara de projeto de faculdade, né? Mas eu gostei do final do Following porque ele assim, tirando o fato de que
uma das subtrações, como eu tinha dito, é que a frieza dos personagens já tão exagerada às vezes que eles não são nem personagens, você não consegue ter tanto apego a nenhum deles, ou ter tanta percepção de quem eles são, porque como pessoas eles não são tão desenvolvidos. Eu achei bem interessante essa subversão de basicamente fazer o protagonista pagar por tudo, que é uma coisa que, pensando bem aqui, eu não acho que tenha em nenhum dos outros filmes do Nolan. Acho que talvez só no Grande Truque, né? No Prestige, de fato. Uhum. Mas eu gostei, eu achei que funcionou muito bem. Eu achei que foi um destino interessante por quem era o personagem no começo do filme. Teve uma carga meio que de... Assim, um destino basicamente inevitável, porque quando ele se meteu naquilo, em uma coisa maior do que ele mesmo tinha capacidade de entender, ele estava, tipo assim, era um passo da tragédia, ele estava um passo de se perder dentro daquilo. Então, eu acho que faz sentido, na verdade, com a história que ele está querendo contar. Eu não enxerguei nem como um final anti-hollywoodiano ou nada do tipo. Eu só achei que, tipo assim, complementou bem, fechou bem o arco, foi um twist legalzinho. Enfim, major props aí pro Nolan. Acho que o irmão... Eu não achei o twist telegrafado, por exemplo. Eu achei legal. Assim, não é um Sim, negócio que eu peguei de longe e falei, não, vai acontecer isso. Tipo, eu acho que o twist mais óbvio que o Nolan faz o setup para que ele aconteça no filme é só que ele estava usando o cara de bode expiatório para fazer o roubo, né? Então ele foge desse twist óbvio, fazendo o twist secundário de, na verdade, o Cobb trabalhando com o mafioso e ele só queria fazer uma queima de arquivo, na realidade, né? sim, Então, achei legal que ele não teve essa tentação de seguir no muito óbvio, mesmo no seu primeiro filme. sim, sim, sim. Você acha que o personagem do The Young Man, não tendo um nome e sendo aí um escritor de 20 e poucos anos, procurando seguir as pessoas, que é bem o estilo de câmera do Christopher Nolan, é um stand-in para o Christopher Nolan? Porque a minha sensação foi essa. Não, eu vi mesmo como... Porque esse estilo, como o Patrick H. Williams muito bem descreve no vídeo dele, a gente vai deixar linkado aqui, porque esse vídeo é incrível, assim, pra você ter uma percepção. Ele me abriu basicamente os olhos para como o IMAX mudou o Christopher Nolan. Tornou ele um diretor melhor, nas palavras do próprio Christopher Nolan e do Patrick. Mas eu vi, tipo assim, eu nem tinha parado para pensar nesse nível, eu só vi, de fato, o movimento de câmera, enfim, o jeito como o Nolan filmou o filme, também era mais... me pareceu que ele simplesmente fez aquilo, pois era a maneira mais utilitarista possível, sabe? Vamos fazer assim, porque esse é o jeito... tem $6 mil. Como... Você não vai ter crane para fazer um tipo de tomada, você não vai ter tantos dollies, você não vai ter nada. Estamos em 98, afinal, também, né? Pois é. Então, assim, câmera no ombro e basicamente vão filmar da maneira mais guerrilha possível. Eu senti um pouquinho que o Young Man era um stand-in pro Christopher Nolan por alguns fatores. O primeiro que eu achei engraçado é que esse Jeremy Theobald, o ator que faz esse personagem, ele não fez mais nada, basicamente, na carreira dele, apesar de parecer um cara razoavelmente talentoso. Ele me lembrou algumas atuações que eu já vi diferentes, assim, do próprio DiCaprio, algumas do James McAvoy, algumas atuações que eu já vi nesse estilo de personagem, só que com um nível de ingenuidade maior, né? Eu acho que é um personagem que está acompanhando a história tanto quanto a gente, então ele talvez não seja só um stand-in para o Christopher Nolan, mas também para o público. E é engraçado você ver a comparação, por exemplo, dele com o Cobb, não só o Cobb do Following, mas o Cobb da Origem, né? Que é um tipo de personagem parecido, né? Os dois estão ali sendo meio que levados pela narrativa e eles estão falhando de vezes subsequentes dentro do que eles estão tentando fazer, até que você tem um ponto divisor entre os dois, né? Enquanto o Young Man, ele só é completamente played, e assim, ele sofre as consequências do filme, a atuação dele foi só ser o bode expiatório de fato, o Cobb consegue pegar as rédeas e tomar controle da situação. Então, o Cobb do Inception, né? Então, eu acho muito engraçado como é que você tem essas duas diferenças dentro dos protagonistas, que talvez fosse, assim, já levando para um nível de análise muito mais meta, né, que eu deveria, talvez, o Christopher Nolan se sentindo confortável na sua própria pele, de ser um escritor
aspirante, que ele nunca fala que ele é escritor mesmo, né, o personagem, ele insiste que ele não é escritor, e depois o Cobb até humilha ele, né, quando o The Young Man o leva para a própria casa, né, e aí a diferença disso para um Christopher Nolan confiante, já diretor de grandes franquias, já um diretor mega bem estabelecido dentro de Hollywood, um roteirista mega bem estabelecido também. Então, eu enxergo um pouquinho do Christopher Nolan tendo essa percepção, essa auto-percepção dentro do filme Following e depois no Inception, né, que são separados aí por uns bons 4 ou 5 filmes. Então, eu achei muito legal como é que a confiança do Nolan transpareceu muito mais nos trabalhos dele posteriores, o que eu acho que é natural, apesar de que alguns diretores já começam assim, né? Você vê lá, o próprio caso do Tarantino já começa chutando a porta e foda-se. Mas eu acho interessante que depois do Following, já dando um prosseguimento na nossa conversa, ele faz Amnésia e não Insônia. Eu jurava que era o contrário, porque Insônia é um filme que o Christopher Nolan não escreveu, né? Eu acho que o único que ele dirigiu que ele não escreveu é o Insônia, um filme muito mais hollywoodianozão, um filme muito mais dentro do padrão, apesar dele brincar também... É mais óbvio, que é bem mais a pegada do Following do que você brincar absurdamente. Exato, é um filme com um roteiro um pouco mais convencional e apesar de atores excepcionais, né, Robin Williams e Al Pacino, mas é um filme assim contido, com aquela vibe neo-noir do final dos anos 90, puxando ali quase um LA Confidential, só que num cenário mais Fargo, para usar a referência que o Lucas gosta. Quase a Simple Plan também, para trazer um pouquinho do Cinemnésia. Então eu achei muito engraçado não ter sido o contrário, porque no Memento, ou no Amnésia, né, que inclusive dá nome ao Cinemnésia, então vocês não podem falar que a gente não gosta do Christopher Nolan, tá proibido. Ele já trabalha muito mais como Christopher Nolan, né? Então eu achei muito curioso, porque eu tinha certeza absoluta que seria o oposto. Não sei se foi uma questão de qual foi gravado primeiro, qual foi financiado primeiro, mas eu achei bem peculiar que o Jackie Brown do Christopher Nolan, né, para usar outro paradigma do Tarantino aqui, foi o Insônia, né, que ele veio antes do Memento. Sim, é muito interessante isso. Eu acho interessante também a gente já que está falando do começo do próprio Christopher Nolan, como tinha mencionado, eu acho interessante mencionar quando que o irmão dele, né, o Jonathan Nolan, para quem não sabe, ele é o irmão, entrou basicamente nos projetos, porque o Following ele é escrito e dirigido exclusivamente, acho que até assim, nos créditos estão lá, como é que é? Escrito, dirigido e Shot by Christopher Nolan. Então foi ele editou também. E ele editou também. Foi assim, o Christopher Nolan moleque, né, sem dinheiro. Mas o irmão dele, quer ver? Jonathan entra no Memento. A história é do Jonathan Nolan, no roteiro do Christopher. Então é interessante ver. Será que não só ele entra também? Inclusive, ele foi a primeira indicação ao Oscar do Christopher Nolan no Memento, né? Que ele foi justamente indicado por melhor roteiro original. Sim. Eu acho interessante pensar como que... E o Jonathan Nolan também, te cortando mais uma vez e trazendo outro clichê do Sétimo Sentido, que é o para quem não sabe, o Jonathan Nolan ele é o showrunner, criador de Westworld, né? Sim. E no melhor estilo Christopher Nolan é interessante a gente mencionar também que existe um terceiro irmão Nolan, que ninguém conhece. Você sabe? Você tem conhecimento de quem é esse terceiro irmão Nolan? Eu sei que ele tem um terceiro irmão, não sei quem é. Então, é o M. Night Shyamalan. Não, mentira. O terceiro, imagina, ele foi adotado na mesma família. Isso seria muito legal, mas não. O terceiro irmão Nolan, eu fiquei impressionado, assim, quando eu descobri. Eu descobri isso, inclusive, no Honest Trailer Commentary. Para quem acompanha o Screen Junkies e gosta do Honest Trailer, já deve ter ouvido falar. Mas eles fizeram, né, um Honest Trailer inteiro sobre a filmografia do Christopher Nolan, e eles comentam um pouco sobre isso, falando que o Christopher Nolan tem um terceiro irmão, cujo nome se não me engano, é Matthew Nolan, e ele é um criminoso internacional. Caralho! Ele é um criminoso internacional. Ele foi... Quer ver? Acho que ele foi preso em 2009. Não estava preparado para esse plot twist. Sim, ele foi preso em 2009, foi sentenciado, parece que em próximo de julho de 2010,
ele teve a manchete até disso foi uma fuga quase estilo Batman da prisão, de uma prisão federal que ele fez, e foi preso por agentes do FBI em 2009 por, aparentemente, parece que estava envolvido em um caso de assassinato na Costa Rica. Que é isso? Você vê. Então, assim, fora o envolvimento do irmão dele a partir do Memento, é interessante pensar, na verdade, até que ponto ter um irmão criminoso, né, o International Man of Mystery, né, ter um irmão que é basicamente um criminoso internacional, influi na cabeça do Christopher Nolan, como que ele vê as tramas dele. Muito interessante isso. Eu falo muito engraçado, mas não é engraçado, não, só fiquei de cara mesmo. Eu acho legal essa questão do Christopher Nolan, de referências que ele pega e tal, que diferentemente de um Tarantino da vida, e também diferentemente de um Oliver Stone da vida, ele é um diretor autoral, mas ele não é um diretor muito derivativo, né? Então ele não costuma fazer muitas referências a outras coisas, né? Igual o Charlie Kaufman também é um cara máquina de referências. Ele tá mais pro lado de um Ari Aster, do Stanley Kubrick, pessoa com uma visão muito marcada, ou até mesmo de uma Catherine Bigelow, pessoa com a visão muito marcada, mas que ela traz aquela visão sempre e a visão própria, né? O Martin Scorsese também faz isso muito. E eu acho uma marca muito forte do Christopher Nolan a questão da confiança dele, né? Então ele vai lá, ele faz o Following, que eu acho que ele não tinha confiança ainda, ele adquire confiança com o sucesso do Following, e aí ele basicamente faz o Memento, né? Pelo que eu consegui pesquisar, que foi basicamente uma oportunidade que surgiu diretamente, né? Por conta do Following, que o Jonathan Nolan já tinha escrito essa história, que ela originalmente chamava-se Memento Mori, né, que é uma referência ao ritual romano, né, quando o imperador ou um grande general voltava de uma guerra, tinha uma grande parada recebendo ele, era pintado como se fosse um deus, etc. E tal. Aí um membro do clero romano chegava lá e falava para o ouvido do cara, olha, Memento Mori. Então, basicamente significa, se lembre que você vai morrer. Que é aquele negócio, não, você não é o deus da parada. O que é bem, mais uma vez, muito meta Christopher Nolan que hoje criminoso do gigantismo, ninguém chegou e falou Memento Mori para ele ainda, mas fora isso, aí você vê que ele fez outro low budget, né, que foi o Memento, né, que foi acho que 4 milhões ou coisa assim. Grande sucesso, né, que deu a ele uma qualidade de diretor underground bem sucedido. E aí você sabe quem que puxou ele para o filme Insônia? Quem puxou ele para o filme Insônia? Steven Soderbergh recrutou o Christopher Nolan. Olha só. Que, além de ser um prolífico diretor, também foi produtor há 30 anos. E ele puxou o Christopher Nolan para dirigir o Insônia, que o Steven Soderbergh estava com esse projeto, mas ele estava sem agenda para dirigir o Insônia, e ele passou para o Nolan. Que legal, não sabia dessa. Eu acho engraçado, porque o Insônia realmente foi muito mais hollywoodiano, né? Se eu não me engano também, pelo que eu li no artigo lá da Wikipedia do Christopher Nolan, se eu me lembro bem, ele é um remake também de um filme de 97, né? Que era da norueguesa, alguma coisa. Assim, resumindo, o Insônia é o The Girl with the Dragon Tattoo do Christopher Nolan. Basicamente é isso. Então, aí ele faz o Following, depois o Amnésia, depois o Insônia. E você quer comentar alguma coisa específica do Amnésia e do Insônia? Porque, para mim, a questão que mais me chama a atenção é justamente essa, do Memento me parecer muito mais Christopher Nolanesco, o que talvez seja uma denúncia forte que os Christopher Nolanismos, na verdade, partam em grande parte também do Jonathan Nolan, né, não só do Christopher, e que o Insônia já é um filme muito mais comercial. Alguma coisa mais que você queria pontuar? Bom, não, eu gostaria só de exaltar aqui o Memento, que assim, foi um filme que eu vi algumas vezes já e gostei bastante em todas elas, na verdade. Não foi aquele filme que você viu e reviu e falou assim, putz, não era bem o que eu estava lembrando. Mas, ironicamente, lembrando, né? Mas o Amnésia, que, né, se você tá vendo isso agora, você provavelmente sabe que o personagem principal da Amnésia não tem amnésia. Mas, inclusive, ele fala isso, eu não tenho amnésia. E o que o pessoal
muito bem atento fez. Vamos chamar esse filme de Amnésia quando a gente trazer para o Brasil. Mas o Amnésia é um filme... É inicial, o Guy Pearce fala isso, né, mano? É triste isso, mas tudo bem. É difícil, mas enfim. O Amnésia, ele é um dos casos em que a brincadeira com o tempo, porque muitas vezes a brincadeira com o tempo ela pode ser só uma brincadeira com o tempo por basicamente exercício de ego, né? Vou complicar um pouco a trama, eu vou trazer um plot não linear, porque eu tô assim. Mas como... Esse é um filme que eu até gosto, que tem na Netflix, chamado Shimmer Lake, que é um filme, um thriller de crime, bem no estilão, assim, Fincher, Nolan, que é contado de trás para frente. Não tem nenhuma justificativa na narrativa que traga isso como sendo um fator preponderante. A mera escolha estilística. Então, igual você estava falando, eu achei muito legal que ele incorpora isso, né, no filme. Sim. Mas eu acho que no Amnésia faz total sentido pela percepção desconjuntada que o protagonista tem do mundo. Então, te fazer entrar na pele do Guy Pearce no filme de novo, você pegar um texto, né, que é uma história interessante, e brincar com a forma de um jeito que complemente a história e faça sentido por que você está contando essa história assim. Então, eu acho a Amnésia, para mim, definitivamente um dos pontos assim, de ouro da filmografia do Christopher Nolan. Eu acho excelente, na verdade. Então, não sei se é o meu favorito, ele é alguns que eu gosto mais que o Memento, mas ele, para mim, está lá em cima na filmografia do Nolan. E o Insônia, ele assim, se viria... O Nolan está muito claro na minha cabeça. Sério? Muito claro. Mas eu chego lá. Enfim. O Insônia, ele é um thriller bem bacana, bem acima da média, na verdade, que é basicamente, eu diria que ele é carregado porque, né, existem outras boas performances, assim como a direção é competente, apesar de não ser ainda a parte do Nolan, que ele começou a ter uma direção mais interessante, porque ele ainda estava mais no handheld, não handheld, mas tipo assim, câmera no ombro, como o vídeo do Patrick Williams bem explica, ele enfim, tem uma história bem interessante, o Nolan conta, assim, a direção é perfeitamente boa, não tem nada de errado com ela, mas ele, é o que você já mencionou, né? Ele tem dois dos atores mais incríveis da época, infelizmente o Robin Williams já veio a falecer, mas o Al Pacino e o Robin Williams são duas performances assim, na carreira mais tardia dos dois, principalmente do Pacino, que hoje em dia não faz coisas com frequência e tem tanta expressão, fora o Irishman. Eles estão ótimos no filme. Eu vi um comentário outro dia que eles deveriam ter um Oscar específico só para atuação mais cansada da história do cinema. Poderia ter sido dado para o Al Pacino nesse filme. Mas o Insônia é um filme que caberia no cinema por ser um filme bem legal, que foi meio que esquecido dentro de uma carreira muito interessante como a do Nolan. Eu acho que a grande questão do Insônia é que é o filme menos Nolan de todos. Então, é igual o Tarantino falou uma vez. Se você me fala que Jack Brown é o seu filme favorito que eu já dirigi, eu sei que você não gosta do meu trabalho. Eu acho que se alguém falar para você, não, Insônia é meu favorito que você já fez, o cara vai dizer, puta, então você não gosta do Christopher Nolan, na real. Porque é o filme menos marcante em questão de presença do diretor que a gente tem, né? E eu acho diferente, por exemplo, do Memento, que é super Christopher Nolan, né? E para ser um filme de início da década de 2000, eu acho ele realmente bem impressionante. Vários aspectos. Primeiro, como caralhos ele conseguiu Guy Pearce e Carrie-Anne Moss. Carrie-Anne Moss tinha acabado de gravar Matrix. Acho que talvez tenha sido um estilo Tarantino, assim. Foi um cara que... Não foi exatamente como o caso do Tarantino, porque, tipo assim, o Cães de Aluguel só saiu do chão, né, só veio a existir muito por causa da ajuda do Harvey Keitel. Eu acho que talvez Ou mesmo o caso do Fincher, né, que teve ali o apoio grande, para não dizer incondicional, do Brad Pitt e do Morgan Freeman, né, no Seven. Que é o primeiro filme do Fincher, o Alien 3 não conta. Só que a conta Fincher é a partir de Seven, só conta Villeneuve é a partir de Incêndios. Mas eu acho que talvez a melhor comparação... O Polytechnique seja ruim, tá? Eu tô me referindo especificamente a Maelstrom, para você que é um aficionado por Denis Villeneuve. Mas pode esquecer a Polytechnique também, que é bem... O Polytechnique, antes de esquecer o Polytechnique,
O Polytechnique é muito parecido estruturalmente com o Following. O Polytechnique também é um filme que o Denis Villeneuve fez por 2 coxinhas, um refresco tangerina, preto e branco, câmera na mão o tempo todo, violência muito crua. A diferença é que o Villeneuve adotou esse estilo de violência crua no trabalho dele, né? Talvez um dia a gente faça um Quero Ser Denis Villeneuve e aí você vê o Polytechnique. O calendário aí já. E que aí você vai me falar, caralho, realmente, Santana, o Polytechnique parece bastante com o Following, que agora que eu falei isso que eu lembrei. Mas o que me impressiona muito do trabalho do Christopher Nolan, essa questão da confiança dele, que depois que eu tava lendo sobre, ele que chegou pra Warner, e aí, mano, eu queria fazer um Batman. Aí o cara, pois não? E assim, bateu lá na porta, e aí Warner, quer fazer um Batman, puta, beleza, fazer o Batman. Então isso me leva a pensar que o Christopher Nolan, e a cara dele ser assim, ele deve ser um cara que faz pitch muito bem. Ele vai assim, puta, imagina esse filme aqui, ó, plau, joga na sua cara. Aí você assim, porra, realmente seria do caralho. Porque todos os filmes do Christopher Nolan, eles podem ser resumidos de forma muito rápida, né? Então, o Memento, por exemplo, é um filme que um homem que tem uma síndrome de perda de memória recente tenta achar o assassino da sua mulher. O cara fala assim, porra, legal. Aí, como é que ele faz isso? Não, ele tem várias tatuagens que ele usa para se guiar ao longo dos dias, ele vai mantendo o processo ao longo do tempo. O cara fala, porra, interessante. Aí, ele vai acrescentando os elementos em torno do core concept dele, né? Então, na origem, é um cara que consegue roubar coisas ou implantar coisas nos sonhos das pessoas. O Following é um escritor que segue pessoas para conseguir fazer um livro. O Insônia é um detetive com insônia que está tentando resolver um crime. Então, assim, são pitches bons, são high concepts, né? E eu acho que a coisa que demonstra isso de forma mais pura na filmografia do Christopher Nolan é o meu favorito do Nolan, que é The Prestige, o grande truque. Então, por que The Prestige é o melhor filme do Christopher Nolan? Bom, para mim é simples. Primeiro que The Prestige tem os melhores personagens que o Christopher Nolan já fez. Eu acho que são os únicos personagens que realmente me marcaram muito, né? Que são o Borden e o Angier. O Angier é interpretado pelo Hugh Jackman, o Borden pelo Christian Bale. E é um filme que tem arcos de personagens relevantes, né? Você tem 2 grandes personagens entrando em conflito, um protagonista e um antagonista, você não sabe muito bem qual é qual. Para vocês que nunca viram The Prestige, primeiro dê pausa aqui, vai ver o vídeo, depois volta para a gente discutir, vocês não ligam para spoilers aqui, seguem vários. Mas, basicamente, são 2 mágicos, né? 2 ilusionistas, que depois de um acidente trágico, eles entram em uma rixa. E eles ficam tentando se superar a todo tempo, até um ponto que o Angier não sabe como caralhos o Borden faz um truque específico de clonagem, e aí ele vai atrás de replicar esse truque. Então, é o único filme do Christopher Nolan que você tem um desenvolvimento de romance interessante, na minha opinião, especialmente considerando a presença da Scarlett Johansson, como um par romântico aí para parte do elenco, em geral, assim. Eu acho que ela é a grande presença ali dentro da narrativa, apesar de que você pode falar que já tem alguma questão de um par romântico ali no Insônia, mas eu acho que o do Prestige é muito melhor. Os do Batman, eu acho todos os romances do Batman ruins, sem exceção. E é o único filme do Nolan que eu acho que tem uma profundidade de personagem que combina com a profundidade e complexidade dos roteiros que são trazidos. Então, os personagens aqui, eu realmente ligava para o que estava acontecendo com os personagens, eu realmente senti cada virada e cada nuance em cima da narrativa, porque eu realmente estava muito apegado aos personagens. Então, o grande truque, além de ser, mais uma vez, um filme que usa primeiro em médias res, ou seja, ele começa no meio da história. Na verdade, um grande truque, se você prestar atenção, ele te conta o filme inteiro nos primeiros 15 minutos, com o Michael Caine explicando. Depois ele usa o twist, que é um bait, depois ele usa o twist verdadeiro, que é a estrutura que eu vou chamar de estrutura Nolan, de roteirismo. Acho que a gente pode colocar isso em livros aí para ser estudado, porque realmente eu não lembro de outro diretor que faz com tanta frequência essa mesma estrutura, apesar do Denis Villeneuve fazer uma coisa parecida. Então, o grande truque, ele ainda tem a técnica visual do Christopher Nolan antigo, mas ele tem uma confiança que eu já via no Christopher Nolan, que tinha dirigido o Batman, que já estava indo dirigir um Dark Knight, estava sendo apresentado já a um ambiente mais fantástico, um ambiente mais longe da realidade, e mesmo assim, ou uma estrutura de roteiro diferente, mesmo assim, com os característicos plots do Nolan. Então, ele tem todas as características boas do Christopher Nolan, sem as falhas que vieram depois. Sem o gigantismo, sem os personagens rasos, sem os filmes que são longos demais. Acho que o grande truque é o maior acerto da carreira do Christopher Nolan, justamente porque ele era o Christopher Nolan sem nenhuma marra, sem ter que provar mais nada para ninguém, já tendo dirigido Batman Begins, já podendo fazer o que ele queria fazer.
e não tendo a obrigação de ser o Christopher Nolan ainda. Então, acho que por isso que o Grande Truque acaba sendo um sucesso em tantos níveis diferentes para mim, e é um dos poucos filmes que eu dei nota 10 na minha vida. Bom, eu gosto bastante do Prestige, na verdade. Eu não sei se seria um 10 para mim. Eu acho que em alguns momentos. Você que é tão mão solta com seus 10, Lucas, o que é isso? Eu acho que o Prestige, eu acho que talvez. Assim, eu entendo que faça perfeito sentido em relação à história que eles queriam contar, pelo fato de ser uma história sobre dois mágicos que estão basicamente pregando truques um no outro, ou tentando, né, ser mais inteligente que o outro. Faz sentido essa narrativa, não desconjuntada, mas fora de uma ordem cronológica, porque, você está pegando um truque também do espectador. Uhum. Então, assim, de novo, parabéns, Christopher Nolan, você está complementando o seu texto com uma forma interessante, que faça sentido com a história que você está contando, mas eu acho que talvez tenha sido... Eu não saberia dizer exatamente o que pegou, mas eu revi não há muito tempo o Prestige, e ele foi um ótimo filme para mim, mas tem alguns outros ainda que os arcos dos personagens são mais bem definidos. Qual o meu favorito, provavelmente, que é o Dark Knight. Eu acho que a opinião menos controversa do mundo, mas eu acho que o Dark Knight é um excelente filme. Eu acho que a sorte do Cavaleiro das Trevas é que o Coringa era um personagem secundário. Se ele fosse o personagem principal, o filme seria ruim. Então é o que eu chamo da síndrome do Jack Sparrow. Porque se fosse hoje o Dark Knight feito, o Coringa seria o principal, até porque a gente tem um filme do Coringa, né? Sim. E eu acho que o Coringa funciona tão bem, porque no Dark Knight são 40 minutos de perfeição, que são as cenas que o Coringa está presentes. Sim. E você fica... O restante está presente, foi doído de ouvir, mas vocês ignoram isso. Está presente. O resto do filme, ele serve para mim como o pano para a manga, como foil para o restante da participação do Coringa. A questão que eu acho que funciona tão bem, faz gostar tanto do Dark Knight, fora, né, a atuação magistral do Heath Ledger, é o fato de que essa questão da frieza dos personagens, eu acho que talvez seja um dos filmes do Christopher Nolan, assim como o Prestige, que eu concordo basicamente com tudo que você disse em relação aos personagens do Prestige, eu acho que ele fez isso muito bem também no próprio, assim, ele e o irmão, né? O irmão, mentira, o irmão acho que não está envolvido. Quem está envolvido talvez foi o Goyer, não tenho certeza. Eu sei que no Prestige tem o Jonathan Nolan ainda, e aí a partir do Inception não tem Jonathan Nolan mais. Deixa eu conferir o Dark Knight. Dark Knight tem Jonathan Nolan ainda. Tem Jonathan Nolan também, beleza. Então, eu acho que, enfim, o conjunto da obra, né, todas as mãos que tinham acesso ao roteiro mandaram muito bem, porque exige que existam personagens que tenham características marcantes e no qual o desenvolvimento de quem é aquele personagem seja tipo assim, uma obrigação da trama. Por que eu quero dizer isso? Basicamente, a batalha do filme todo, do Dark Knight, não é por quem vai, né? Como o próprio Coringa diz, não é uma batalha de socos por Gotham. É basicamente quem consegue fazer o Harvey Dent quebrar e quem consegue fazer o Harvey Dent se manter são, sendo o Cavaleiro Branco de Gotham. Então, ter assim, o Coringa, ele é fascinante, obviamente, pela performance, mas pela ambiguidade do backstory. Eu acho que a Maggie Gyllenhaal não é nem um personagem nada demais, mas funciona a Rachel funciona para o papel que ela serve na trama. O conflito do Batman, de novo, o Batman não é um personagem apático, ou muito menos frio, no sentido de que você não sabe ou não tem motivação nenhuma, como uma motivação rasa. Eu acho que tem uma motivação bem legal no Dark Knight em relação ao Batman, principalmente quando envolve quando na verdade a história dele e do Harvey Dent se entrelaçam, porque meio que o Harvey Dent na história é meio que a rota de fuga que o Bruce Wayne tem para poder ser Bruce Wayne e deixar de ser o Batman. E, obviamente, o arco dos caras, né, do Aaron Eckhart, fez um ótimo trabalho também.
Eu acho que Aaron Eckhart um dos atores mais subestimados de Hollywood, pra falar bem a verdade. Eu não diria que ele é nada brilhante, assim, falar assim, putz, esse cara é foda pra caralho, mas eu gosto do Aaron Eckhart, principalmente nesse filme. Eu gosto dele principalmente no Obrigado por Fumar, mas secundariamente nesse filme. Inclusive, os dois são muito próximos, né? Eu acho que o Obrigado por Fumar é 2006. Mas o Aaron Eckhart tá muito bem no filme, e, assim, se você não tá investido na batalha pela alma de Gotham, que no caso é o Harvey Dent, o filme não se sustenta muito bem. E eu fiquei investido. Eu acho que foi a balança perfeita do espetáculo, porque tem cenas de IMAX incríveis, tem a cena do assalto, basicamente, que o Batman faz em Hong Kong, tem a cena do Nolan capotando um caminhão no meio de Chicago, mas o coração do filme são os personagens e de novo, quem eles são no começo e quem eles são no final. Então eu acho que o Christopher Nolan talvez seja o meu filme favorito dele no Dark Knight, porque é o que consegue, na minha visão até o momento, pode mudar daqui a alguns dias, na hora que eu pensar mais sobre a filmografia dele, mas é o filme que consegue melhor balancear tudo, assim. Além de, provavelmente, na minha opinião, acho que de muita gente também, obviamente, é a melhor atuação em um filme do Christopher Nolan. É bem provável, até porque, né, a única que foi agraciado com o Oscar, não que seja parâmetro para muita coisa, mas o Dark Knight, ele é interessante entrando nesse ponto do Oscar, porque ele é o filme creditado com a gente ter hoje até 10 indicações, né, porque até o ano de 2008 a gente só tinha a possibilidade de 5 filmes, e notoriamente o Dark Knight, apesar de ganhar 2 Oscars, apesar de ter sido indicado para 7 ou 8, não foi indicado para melhor filme, né, nesse Oscar de 2008 que aconteceu em 2009, e eu arrisco dizer que o Dark Knight seria um dos candidatos a ganhar esse Oscar, né, que foi vencido pelo Slumdog Millionaire, que não é um filme que eu gosto particularmente, daquele ano, de longe, o que eu mais gosto dos que foram indicados de fato é o Frost Nixon, e eu acho que eu gosto mais de Dark Knight do que o Frost Nixon, então para mim, se bobear, o Dark Knight não deveria só ser indicado, mas ganhado também aquele Oscar ali de 2008/2009, outros filmes indicados para quem estava nos ouvindo foram Curioso Caso de Benjamin Button, que é um filme que eu gosto, mas não acho nada demais, Milk, que é um filme que eu gosto, mas não acho nada demais, e O Leitor, que rendeu aí também a nossa queridíssima Kate Winslet, o seu Oscar. A Kate Winslet deixa o Oscar dela no banheiro, sabia disso? Eu já vi uma entrevista disso aí. Deixa o Oscar dela no banheiro para a galera que entra no banheiro poder ter seu momento com o Oscar. Olhar no espelho lá, no lavabo, coisa bonita. Você que é uma pessoa cortês aí. Exato. Imagina você ganha um Oscar, você deixa ele no banheiro da sua casa, não tem maturidade com isso não. Porque se fosse, sei lá, o John Williams, beleza. O John Williams deve ter 2 Oscars para cada cômodo da casa dele. Deve ter doado alguns. Eu não duvido, não. Leiloado, com certeza. Para umas causas nobres aí. Mas o Dark Knight, eu não acho que eu gosto tanto dele igual eu gosto do Prestige, porque o Dark Knight, para mim, ele não tem a mesma paridade que o Prestige tem. Então, apesar de... É engraçado que nos dois casos envolve justamente o Christian Bale. Eu acho que o Christian Bale tem a cena roubada dele mais vezes no Dark Knight do que ele rouba a cena no Prestige. Então, isso dá um balanço melhor no Prestige para mim, na relação antagonista-protagonista, do que no Dark Knight. Porque no Dark Knight eu acho que o Coringa pega e foge com o filme. Né? Sim. O que, para mim, é basicamente a única situação que me dá um pouquinho de dúvida quanto ao gostar de ser o meu filme favorito do Christopher Nolan, porque realmente ele está no meu top 3. Eu acho que o meu top 3 do Nolan seria o Prestige, Dark Knight e é o terceiro troca. Tem dia que é Dunkirk, tem dia que é Inception, tem dia que é Memento. Fica variando. Mas, finalizando então em cima do Dark Knight, para mim, com certeza, é o melhor filme do Batman que a gente já teve. Talvez, não por muito tempo. Não por muito tempo, talvez. Tomara. E eu acho que é porque ele não se preocupou em ser um filme do Batman, né? Ele se preocupou em ser um filme. Então, é um filme de crime que, por acaso, envolve um morcegão. E eu acho que essa é uma virtude do Christopher Nolan, né? Não necessariamente o Interestelar se preocupa em ser um filme de ficção científica e isso acaba ferindo o Interestelar. Mas no caso do Dark Knight, eu acho que isso é um grande mérito, na realidade. Então, voltando aqui ao início do podcast, no melhor estilo do Christopher Nolan, A Origem é o filme que ele faz em sequência a Dark Knight em 2010, que foi o filme aí que rendeu, digamos, um aclame crítico um pouco maior ao Christopher Nolan, comparativamente, porque o popular ele já tinha, né, vindo aí dos 2 Batmans, e aí eu acho que
o Origem é como a galera começa a levar o Christopher Nolan um pouco mais a sério, como sendo um visionário, você começa a ver aquele tipo de coisa atrelado ao Christopher Nolan, você começa a ver o Hans Zimmer fazendo músicas aí diferentes que marcaram os próximos 10 anos de trailers ao longo do cinema, e eu acho que a única falha do Inception, ela é perdoável, né? Que é justamente a falha dos personagens serem mais arquétipos do que personagens, mas funciona muito bem dentro da estrutura de um filme que, tudo pode ser qualquer coisa e tudo é nada ao mesmo tempo, e dois, que é uma grande metáfora para se produzir um filme, né? Você tem lá o produtor executivo, que é o Ken Watanabe, você tem lá o roteirista, que é o Leonardo DiCaprio, você tem lá, e etc., que é todas as metáforas que a galera já cansou de discutir em relação a Inception. Então me fala aí, Lucas, te dá o desafio, o que tem para ser falado de A Origem que não foi falado ainda? Que o final é bom. Eu acho. Olha só. Essa eu gostei. Achei ousado. Eu acho que eu realmente não entendo. Para mim, de novo, arte subjetiva, eu não estou aqui para falar que está errado para jogar ruim. Você pode achar que isso quiser ruim. Porém, eu enxergo como uma dissonância muito grande quando eu vejo as pessoas falando que o final da Origem é ruim porque o Nolan não te dá a resposta. Porque eu vejo que as pessoas veem um problema muito grande no fato dele, né, ele fazer aquela piadinha marota de, ó, o peão tá mexendo, deu uma vacilada ali, deu uma sambada, mas não caiu ainda, e ele corta antes de te dar a resposta definitiva. Eu acho que se não houvesse outras respostas, enfim, escondidas durante o filme, e se o arco do personagem do Leonardo DiCaprio não fosse tão bem definido quanto ele é, quanto, por exemplo, né, quando o filme inteiro ele é relutante em ver a cara dos filhos, mas naquele momento em que ele chega em casa no final do filme, ele de fato vê o rosto dos filhos pela primeira vez. Ele, né, tem no caso, a teoria, que provavelmente não é uma teoria no sentido de que ela é de fato real. Isso provavelmente só pode ser uma coisa que o Nolan falou assim, vou colocar aqui e quero ver se o pessoal vai pegar. É o fato de o totem real dele, de fato, ser o anel, não o peão. Porque, né, isso está no próprio texto do filme. O peão é um amuleto da Mal. Da Mal, ele fala isso explicitamente. O fato do anel dele ser o totem dele, né, te faz prestar um pouco mais de atenção nas segundas vezes que você for ver o filme e ver que existe uma separação muito clara de quando é mundo dos sonhos ele usa o anel, quando não é, ele está sem o anel, no caso, quando é a vida real, ele está sem anel, quando é no mundo dos sonhos ele ainda está com o anel, porque isso vai dar um fardo, né, na vida dele. Então, assim, de acordo com esses pequenos fatos, né, que existem, pistas mostrando o que é vida real, o que não é. Tem o arco que demonstra que, independentemente de você querer saber se o peão caiu ou não, o arco do personagem está completo. Ele voltou para casa, mentalmente, ou no caso, fisicamente, provavelmente ele está ali de fato, ele chegou onde que ele queria chegar. Então o arco do personagem está completo. É como no Três Anúncios para um Crime. O filme te corta antes de... Agora eu não esperava essa referência. Pego de surpresa demais aqui. O que é isso? O filme não te mostra se eles chegam a descobrir de fato quem é o culpado ou se eles de fato fazem alguma coisa em cima disso. Mas o arco daquele personagem está resolvido. Assim como o arco do copo está resolvido. Então você tem que... Isso acontece em Children of Men também, para dar uma referência que parece nada a ver, mas que é pertinente, que o final de Children of Men não é explícito em relação ao futuro da humanidade. Sim. Ele só acaba a jornada do personagem do Clive Owen, que é o protagonista. Ele é explícito em relação à humanidade do Clive Owen. Exato. Mas o Inception responde todas as respostas, na verdade, e, assim, é meio que ideal o fato do Nolan de falar, né, os últimos frames serem o peão, e ele cortar de dar a resposta, porque é um jeito interessante dele de falar assim, ó, tá vendo esse peão aqui? Você não vai ver. Aí, quando você pensa assim, por que eu não devo ver se o peão cai ou não? Porque a resposta não tá lá. E, né, como eu já mencionei aqui, o anel e o arco do personagem são basicamente as respostas que o público precisa. Então eu não consigo entender como que alguém, né, eles não são obviamente, né, guardadas as devidas proporções, como que alguma pessoa exalta alguns outros finais ambíguos, como por exemplo 2001 ou Blade Runner, e
bate tanto em Inception, na verdade. Porque o que importa é o fechamento do arco do personagem e os outros detalhes que te dão as respostas. E tudo isso está lá, assim como está nos outros filmes. Então, eu não acho o final de Inception covarde ou enfim, uma mentira. Eu nem depois de rever essa semana, eu nem acho o final de Inception ambíguo, para te falar a verdade. Não, é isso que eu tô falando. Acrescentando nesse seu pensamento em relação ao arco do filme, tem duas coisas que vão deixar clara a minha opinião de por que o final não é ambíguo. Primeiro, que o filme como um todo, ele é editado para ser ambíguo. Então seria muito fácil tornar o final ambíguo. O filme todo ele é editado com uma lógica sequencial de um sonho. Então, os personagens estão continuando durante um diálogo e do nada eles têm um grande pulo espacial ali dentro da narrativa mesmo, sendo em tese um cenário real ou sendo o cenário dos sonhos. Segundo, o filme te dá a construção de o que seria uma ambiguidade e se você usasse essas duas coisas juntas, você conseguiria construir um final ambíguo de verdade. O que eu quero dizer com isso? A ambiguidade seria se ele está sonhando ou não, usando o totem. Mas essa não é a ambiguidade relevante do filme. A ambiguidade relevante do filme é se aquele mundo é real ou não. Ah, Santana, isso é a mesma coisa. Não é. Porque pensa comigo. A Mal, que estava na consciência do Leonardo DiCaprio, lá na consciência do Cobb, ela fala que, não, mas você não parou a pensar que no seu mundo as coisas acontecem de forma muito conveniente, você está sendo perseguido por uma organização secreta, como se eles fossem ali os membros da subconsciência de alguém, como acontece nos sonhos, etc. E tal. Então ela dá essa informação para a gente. A edição, que é colocada de forma bastante abrupta e sem uma continuidade espacial muito forte, ela dá essa impressão. Como é que seria um final ambíguo? Se o personagem do Cobb encontrasse os filhos e ele tivesse dúvida da realidade dos filhos. Porque aí seria a exata mesma situação que aconteceu com a Mal, que ela saiu do sonho e ela continuou questionando a realidade dela. Então, aí sim você falaria, puta, ele tá no sonho ou não, ele tá na realidade ou não, porque aí o conflito é do personagem. O personagem tem a dúvida em relação a se aquilo é a realidade ou não, né? No caso da Mal. No caso do Cobb, isso não acontece. Ele vê a cara dos filhos e ele aceita que os filhos dele são reais. Então, independentemente dele estar sonhando ou não, aquela é a realidade dele. Sim. Nem que seja uma realidade falsa, mas para ele aquela é a realidade verdadeira. Isso é o que importa no arco do filme, né? Tanto que a frase do Inception que marca é Have you ever stopped to question the nature of your reality? Né? Você já parou para pensar quanto à natureza da sua realidade? E o que o mais faz no filme é isso. E você está me falando que o cara que construiu N camadas de sonhos, que discutiu com o seu próprio subconsciente várias vezes, tinha um elevador com memórias e ensinou a Ellen Page a ser uma arquiteta, não vai ter algum tipo de conclusão definitiva em relação a se ele está no mundo real ou não, isso seria uma merda. Então, para o personagem, faz perfeito sentido esse final. E para mim isso que importa. Exato. O que eu quis dizer, como, tipo assim, o arco dele funciona justamente porque a mudança que ocorre na realidade é pelo ponto de vista dele. Acabou de dizer. E se o público ele está salivando, não escolhe, nesse caso, de maneira interessante, na minha opinião, por dar resposta de maneira mais sutil, com o totem real dele, que aparentemente é o anel. Então, eu acho que funciona muito bem o final da origem, além de ser também, provavelmente, um dos meus filmes favoritos do Nolan. O negócio do totem ser o peão, né, é porque ele usa o peão para fazer a Inception na Mal, né? Então ele usa o totem para fazer a Mal questionar a realidade dela. Então ainda tem um ponto adicional, né? Que ele está colocando o peão ali como se ele estivesse jogando o peão fora, né? E se desgarrando dessa necessidade de saber se a realidade que ele está é real ou não. Ele só quer abraçar isso como sendo a realidade dele. Mas Inception é um marco cultural, vai continuar sendo um clássico, provavelmente. Bom. Mas assim, eu acho que eu não tenho a menor dúvida que o Inception vai ser um clássico, não porque eu acho que ele seja um filme perfeito. Não acho, na verdade. Acho que, de novo, a frieza de alguns personagens ainda é um pequeno problema, não um problema tão exacerbado quanto em outros filmes, mas ainda é uma coisa que distancia da história. Eu estava analisando, enquanto estava revendo Inception, eu falei assim, engraçado, porque, assim, fora os personagens que já existem, são personagens da cultura pop em geral, como Batman, Coringa, enfim,
eu acho que eu não tenho nenhum apego a um personagem como eu tenho a um personagem do Nolan, igual eu tenho de outros diretores. Igual, né, eu tenho... posso ter apego com o Joe, no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, ou posso ter um apego com os personagens do Irmão Coen, ou posso ter um apego com alguns personagens do Fincher. Eu não vejo, apesar de nem todos serem diretores roteiristas, e ainda assim eu não tenho um apego tão grande às personalidades representadas nas tramas do Christopher Nolan quanto eu tenho geralmente alguns diretores. Então eu acho que isso, a gente mencionou isso várias vezes, mas o Inception é um dos pontos em que me fez pensar isso, porque eu estava questionando o meu próprio attachment, né, o quão ligado eu estava ao filme, enquanto eu estava assistindo, e isso me fez refletir sobre a carreira inteira, sobre os personagens do novo. Talvez seja por isso, na verdade, que eu gosto tanto do Cavaleiro das Trevas, porque é o que acho que o que eu menos senti esse distanciamento com os personagens. Mas o Inception é um grande filme, ele é um clássico o quão marcante ele foi e ainda é. Eu acho que, assim, por mais que ele, de novo, não seja um filme perfeito, e para mim nem provavelmente o melhor filme do Nolan, ele é um marco cultural, tanto na história dos trailers, dos blockbusters, quanto na história dos blockbusters em si. Um dos seus mais marcantes, de fato, da última década. Então, acho que vai ser um clássico, porque ele vai ser, assim, discutido, eu não sei mais o quanto tem para ser discutido em relação a isso, mas falado, eu acho que ainda vai ser falado até perder de vista. Não, eu gosto que Inception também é um filme original e foi um puta sucesso, mesmo sendo um filme high concept e complexo, então, pô... Antes que as pessoas gritem nos comentários, eu lembro de quem o diretor que fez o Paprika, que é meio que o conceito do Inception já feito antes do Inception. Então, antes que o pessoal fala assim, não, mas esse conceito já foi feito antes. Eu entendo que já foi feito antes. Assim, no final das contas, vai ser muito difícil achar um conceito que não tenha sido feito em alguma característica antes. A execução, no final das contas, é dentro de uma lógica de roteiro original. Não tem nenhuma obra que diretamente serve como fonte adaptativa para a origem, né? Então, mesmo Star Wars é original, apesar de ter a Jornada do Herói, mesmo Alien é original, etc. Tubarão é original. É engraçado você pensar como Star Wars sendo um filme independente original da década de 70, mas é uma descrição possível para Star Wars. Enfim, falando em filmes espaciais, em franquias, temos duas questões aqui representadas na filmografia do Christopher Nolan por essa característica. Sendo a primeira, o mais fraco da trilogia do Batman, e a segunda, o filme mais subestimado não só do Nolan, mas do século XXI, que sai de todo o cinema. Subestimado, isso aí é... Não, Interestelar não é um filme ruim. Acontece que as pessoas que gostam do Interestelar tratam ele como se ele fosse o melhor filme já feito. Isso me deixa bastante irritado, porque o Interestelar não é nem o melhor filme do Nolan, nem o melhor filme de ficção científica, nem o melhor filme do Matthew McConaughey, nem o melhor filme de nenhum dos envolvidos. Porque, na realidade, o Interestelar é um filme de 2 primeiros atos excelentes, que tem 1 hora a mais que deveria ter, e um terceiro ato que foge completamente o restante do filme, só joga tudo pro vento e fala, olha, gente, tá aqui uma explicação bonitinha. Então, essa é a minha opinião curta e polêmica sobre Interestelar. Mas antes de chegar nele com detalhes, que o Lucas vai jogar lenha nessa fogueira, eu queria passar brevemente, só pincelar Dark Knight Rises, porque o Dark Knight Rises ele bate na primeira instância que a gente vê o Nolan um pouco mais, digamos, usando aí o gigantismo dentro da sua filmografia, e eu acho que até no Dark Knight Rises ela é mais evidente, essa instância, porque o Dark Knight Rises tem muito furo de roteiro. E assim, eu geralmente não sou o chatão dos furos de roteiro, eu só percebo os furos de roteiro quando o filme não consegue me prender, né? Afinal, Star Wars tem vários furos de roteiro, e vários dos filmes que eu amo tem vários furos de roteiro, mas o próprio Dark Knight normal tem furos de roteiro, só que eu nem percebo isso porque o filme é excelente. Só um segundo. Eu acho importante a gente fazer essa distinção. Isso dá até um fogo contra fogo, mas eu acho importante a gente fazer essa distinção entre furos de roteiro, que é o seguinte. Para mim, o furo de roteiro, ele é quando um filme quebra a lógica central dele. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo de um furo de roteiro que eu sei que eu já vi você mencionando sobre ele, que é no A Quiet Place, né, o Lugar Silencioso, no furo de roteiro por que eles não mudam simplesmente para perto do riacho, né, do riacho, não da cachoeira. Isso, para mim, não é um furo de roteiro. Por quê? Porque eles não quebram a lógica interna do filme. Faz sentido os personagens não mudarem para lá, porque, né, eu
eu não entendo realmente como as pessoas não conseguem ver isso. Fala assim, por que eles não mudam para lá? Como é que eles vão sair de toda a estrutura que eles têm na fazenda e transferir e, de novo, criar uma casa ou construir uma casa em um lugar, né, remoto como aquele? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas fazem tipo assim, se excedem quando elas falam furo de roteiro, porque em nenhum momento aquilo quebrou a lógica do filme, em nenhum momento aquilo quebrou alguma regra pré-estabelecida na história. E, de novo, como essa questão do A Quiet Place, se você pensar um pouquinho, faz sentido por que os personagens não fizeram aquilo. Então, eu só queria fazer esse parênteses aqui. Eu vou entrar nisso aí rapidamente, então. Mas no A Quiet Place, se eles podem conversar em voz alta na cachoeira, Sim. por que eles não podem ter uma estrutura, pelo menos parcial, na cachoeira para eles explorarem recursos lá, por exemplo? Mas a questão é o seguinte, eu enxerguei como eles vão lá, né? No caso, eles entram, de fato, perto da cachoeira assim, e começam a conversar lá. Como é que eles vão construir alguma coisa perto Eles lá? não precisam construir lá. A minha questão é, para que você está mostrando isso no filme se eles não exploram isso no filme de forma nenhuma, que seja útil? Não, peraí. Nisso eu discordo, porque a utilidade da cachoeira está justamente em um lugar onde eles podem consumir recursos, né? Eles vão lá para pescar, se não estou enganado. Isso. É um pequeno momento do filme em que o filme te dá um respiro, é uma solução inteligente, na minha opinião, porque se aquele barulho da cachoeira é constante, uma hora os bichos vão parar de vir para lá, né? Sim, eles ignoram, sim. Um barulho é constante, não tem barulho alto do nada e não vai atrair a atenção deles. Então, quando eles mostram o pai e filho lá, é uma interação. Eu entendo que é útil para o filme. Sim. Por que os personagens não fazem mais com aquilo? O meu ponto é, por que você chamou atenção para esse ponto, se esse ponto não vai ser relevante? Inclusive, eu vou traçar um paralelo direto. No Dark Knight, as pessoas costumam levantar como furo de roteiro várias questões dos planos do Coringa, né, que eles são meio impossíveis. Mas isso não é necessariamente um furo de roteiro que me incomoda, nem sei se é um furo de roteiro, porque isso está partindo de uma percepção externa ao filme em si, né? No filme, ele funciona e ponto. E, tipo assim, ninguém nunca questiona isso. Inclusive, dentro das regras do próprio filme, que o Coringa tem basicamente insiders em todo lugar, faz sentido ele conseguir fazer coisas mirabolantes, porque quando ele fala, eu realmente pareço um cara com plano, ele está falando aquilo de maneira quase que ironicamente, porque ele obviamente tem um plano muito bem traçado. Então, pelo fato dele ter pessoas em todo lugar, dentro da delegacia, enfim, dentro das gangues, dos mafiosos, ele pode realmente fazer o que ele quiser, basicamente, dentro de Gotham, porque ele tem 1 zilhão de braços dentro de qualquer estrutura da história. Então, para mim, um dos motivos também que muitas vezes as pessoas falam assim, por que o Coringa conseguiu colocar um cara lá dentro da delegacia com o celular dentro da barriga? Porque tem gente em todos os lugares. Isso é uma parte muito clara, inclusive, muito explícita do texto do filme. Sim, inclusive entra no ponto central de ele estar lutando pela sua visão de Gotham, né? Em contraste do Batman. Então isso para mim não incomoda. Até porque eu acho que não é furo de roteiro. E eu acho que são furos de roteiro que me incomodam, igual o caso do Dark Knight Rises. No Dark Knight Rises, você tem soluções que são convenientes para o roteiro e que não e diretamente contradizem coisas que estão presentes na história. Então, né? Assim, o Batman tá vivo, a bomba atômica no helicóptero, tipo, famoso too many to name, né? Se você pensar num ponto principal do Batman, vai ter um furo de roteiro lá envolvido. Por que o Bruce Wayne estava no final num café lá em Paris, no cara é um bilionário, multimamente reconhecido. Tipo assim, imagina se o Bruce Wayne fosse o Mark Zuckerberg. Isso eu concordo. Tipo, mano, pelo amor de Deus. Então tem vários pontos assim que são meramente convenientes pro roteiro. E eu acho que isso acontece um pouquinho em A Quiet Place, e também não é o melhor exemplo de furo de roteiro que eu acho do mundo, essa questão da cachoeira, mas ele é bem ilustrativo, porque ele é um ponto de roteiro que é mais útil para a funcionalidade do roteiro do que ele é útil para os personagens dentro do roteiro. Então, eu não enxerguei assim. O que incomoda é isso. Sim, eu entendi o que você falou. Faz sentido. Eu só não enxerguei assim porque, para mim, né, já finalizando essa tangente do A Quiet Place, eu acho uma boa tangente. Funcionou como um momento de respiro para dar um momento assim, mais intimista do pai com o filho, então faz sentido o desenvolvimento dos dois personagens. No roteiro, eu concordo. E, assim, eu não vejo como que isso poderia ter outra utilidade na história, de novo, porque aquele lugar ali, para mim, ficou claro que um pai, né, tentando ser o mais discreto possível no mundo onde você fizer barulho você morre, não vai conseguir construir uma casa em outro lugar com a família. Então, eu acho que fez sentido.
né? O fato deles estarem ali, eles terem interação naquele lugar, foi um momento assim, tocante, interessante do desenvolvimento do pai com o filho, e então, para mim, tipo assim, não é uma coisa que me incomodou em nada, na verdade. Uhum. Na hora não me tirou do filme. Foi um furo de roteiro posterior à experiência, que depois me veio na cabeça. É diferente, por exemplo, dos furos de roteiro de Us, que me incomodaram durante o filme. Sim, então, o Dark Knight Rises é um filme realmente que você pensar um pouquinho mais. Ele, inclusive, foi o que eu experienciei na época em que eu vi, que eu tava, né, foi em 2012, eu era um cara, eu tinha visto Dark Knight no cinema com meu pai, eu amei, assim, saí, né, alucinado do filme, tava mega ansioso, acho que como qualquer fã da trilogia. Fui ver no cinema, o Dark Knight Rises, e gostei. Só que foi aquele filme, foi o Mãe, para mim, na verdade. Foi talvez o meu primeiro Mãe, assim, em relação a filmes que eu assisti, e quanto mais eu penso neles, menos eu gosto. E o Dark Knight, hoje em dia, ele eu não sei se ainda está nessa posição específica, mas ele está na posição de número 66, os 250 melhores filmes do IMDb, só para você ter uma ideia. E o Dark Knight, eu não acho ele nem um filme bom hoje em dia, na verdade. Eu acho ele um filme médio para fraco. Uhum. É longo demais, sem necessidade. Os personagens são mega convenientes, tipo, tem vários personagens que estão ali só para serem lip service para os fãs, tanto o Robin, quanto a Mulher Gato, quanto... mas ele não é o Robin, né? Ele é o Robin. Tá? Mexe meu saco, não. Ele é o Robin. Então, assim, várias coisas que são colocadas ali só porque tem que colocar, digamos, para fechar o filme. Sim. As conveniências me incomodam, né? O problema dos furos de roteiro, para mim, é esse, na verdade. O grande problema é te tirar da experiência, né? Ser um negócio que é conveniente demais para o roteiro funcionar e quebrar essa barreira de suspensão de descrença, né? Então, concordo. Isso no Dark Knight fica muito evidente. É muito evidente. É bem broxante você ver o Dark Knight Rises considerando Batman Begins e Dark Knight. Mas, assim, não é um filme que eu odeio. Tem muitos anos que eu não revi esse filme. Mas isso já, por si só, é um fator que me preocupa, né? Que eu não tenho vontade nenhuma de rever Dark Rises. Também. Então, deixa ele lá como 71º melhor filme da história, de acordo com o MDB, que essa posição aí eu não vou concordar muito não, mas também não vai ser o morro que eu vou morrer não, porque o morro que eu vou morrer, minha opinião sobre Christopher Nolan, é Interestelar, que atualmente está na posição 30 do top 250 do MDB. Puta merda, sério, não faço não. Não, que para mim é, assim, impressionante. O tanto que eu gosto do Matthew McConaughey, da Jessica Chastain, etc e tal, e o tanto que eu gosto dos primeiros 2 atos de Interestelar, o terceiro ato de Interestelar é muito ruim, cara. É muito ruim. Assim, não é nem... Muito ruim. Não é nem médio, assim. Não é nem médio para ruim. É ruim mesmo, assim. Eles abandonam... O Christopher Nolan abandona tudo que ele tinha construído nos primeiros atos a favor de um desfecho completamente piegas, que exige uma suspensão de descrença que o filme não estava pedindo para você ter, já que o restante dele é razoavelmente dentro do convencional para a ciência como um todo, né? É razoavelmente realista, né? O próprio Neil deGrasse Tyson pontua isso várias vezes, quanto ao funcionamento de buracos negros e buraco de minhoca. Até o design de produção do próprio buraco negro, acho que não estou enganado, foi o Kip Thorne, que é um físico absurdo, ajudou, foi um dos consultores do filme. Até então, antes a gente ter de fato fotos de um buraco negro, era o design de buraco negro mais, parece que fiel à realidade. Então, isso, assim, de novo, uma maravilha técnica. Aí você faz um filme que é todo pautado na ciência, ultra mega pesquisado, 2 horas de desenvolvimento em cima de questão de relatividade, etc e tal, para no final ser o amor resolve tudo? Você tá falando sério que você tá vendo? O problema não é só isso, mas não é só isso, porque não é nem só o fato de ser o amor, é o fato de como o filme trata o amor. Ele trata o amor da maneira mais piegas possível. Fora Anne Hathaway, na metade do filme, fazendo aquele discurso sobre o amor, como o amor transcende as coisas, que é uma vergonha alheia. A palavra é essa, é uma vergonha alheia. Se o filme fosse sobre o amor, especificamente, por causa disso que o Pedro falou, já seria fraco. Agora, o fato de o filme tratar o amor como o Matthew McConaughey voando pela quinta dimensão, exaltando o amor,
explicitamente já é, tipo assim, o mais on the nose possível, já é o mais explícito possível, brega possível. Então, eu realmente não entendo por quê. Nem entendendo, porque eu acho que o Nolan, se não tem nada, fez esse filme pra filha dele. Faz até sentido, né, com a história do filme. Mas eu não consigo entender como que eles acharam de tratar da maneira mais piegas e água com açúcar, em que literalmente o personagem principal começa devagar sobre o tema principal do amor, que é o tema principal do filme, seria uma boa forma de, tipo assim, tratar o tema da história. Eu fico realmente impressionado, porque eu é um cara muito talentoso, eu não entendo de onde que veio essa vontade de ser tão brega. A palavra é brega, né? Muito contra o personagem. Toda a construção é para um lado, cara, puf, não. Porque é diferente. Por exemplo, o Interstellar não tem estrutura noleana de em média 10, plot twist fake, plot twist. Não, eu fiquei esperando, cadê o plot twist normal? Porque o fake eu tô vendo que é essa porra da quinta dimensão do amor. Ficou faltando o plot twist de verdade, que na verdade o Matthew McConaughey tinha sido sugado por um buraco negro, tava numa dimensão alternativa, e que na real a Murphy tinha resolvido ela mesma e ela tinha salvado a Terra e foda-se. E na verdade a jornada significaria que o Matthew McConaughey deveria ter aproveitado o tempo com a filha dele ao invés de ter ido para o espaço e abandonado a filha dele como uma prova de amor. Percebam que a mensagem do filme é: pelo amor, você vai lá e abandona sua filha para buscar a salvação da humanidade. Essa é a mensagem do filme. Mas outras coisas me incomodam, na verdade, pro final do filme. Na hora que ele volta para, né, na hora que ele é resgatado e volta para a estação espacial, que é em Júpiter, se eu não estou enganado, eu não lembro exatamente onde que é a estação espacial, na qual a filha dele está lá, né, a Murphy, já está velhinha, está, enfim, próxima da morte já. Enfim, o filme é basicamente os dois pontos principais são os dois. É o relacionamento entre pai e filho e o amor deles. O filme joga isso na sua cara da maneira mais explícita possível e breve, como a gente já comentou. Então, como que você vai dar um payoff para esse relacionamento da maneira mais desleixada possível, igual o filme dá? Ele passa 5 minutos segurando a mão da filha dele e depois vai buscar a Anne Hathaway, que até então não tinha relacionamento, tipo assim, marcante nenhum com ele. Não faz sentido isso. Pra quê? O setup do filme não encaixa com o payoff de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque justamente engraçado, tanto que esse filme parece o que de fato é feito. Calma que eu tô de relógio, não dá pra ver direito. Em A Chegada. Porque em A Chegada é justamente isso. É a opção da Amy Adams de ter a sua filha, e é o relacionamento entre a Amy Adams e a filha, um relacionamento que é curto, que é um relacionamento que envolve um acontecimento cósmico, que envolve ficção científica, mas toda a estrutura da Chegada é para reforçar esse ponto. A Chegada, tanto que ela não é baseada em ficção científica, ela é mais uma questão em relação à linguística e comunicação, porque no final das contas, todo bom filme de ficção científica, na verdade, revela algo sobre a experiência humana. E o que ele revelou na experiência humana em relação a Interestelar é que tem vezes que o roteiro está complexo demais porque você queria pretender fazer como objetivo inicial, você não soube como resolver. Então, é a limitação do humano que está sendo mostrada em Interstellar. Pelo menos é a única coisa que eu consigo pensar, porque realmente eu acho que o terceiro ato destoa muito fortemente do restante do filme. A conclusão emocional destoa muito fortemente do setup emocional anterior. E os arcos dos personagens acabam sendo muito, muito vazios, porque nenhum dos personagens tem um payoff que tem base no desenvolvimento deles. Nem a Anne Hathaway, que fica frustrada por não ter tido a experiência de encontrar o seu amor que estava no planeta certo, nem o Matt Damon, que vira um antagonista improvável e consegue se salvar, nem a Murphy, nem ninguém. É tipo assim, um filme que todo mundo se fode, porém todo mundo age como se o final fosse feliz. É bizarro. Bizarro. E tem outras coisas, na verdade, outros pontos que eu fui eu não posso deixar de falar nisso, porque as pessoas falam assim... Você reviu ele, né? Eu não quis rever o Interstellar. Porque o Interstellar, de novo, eu não acho um filme ruim. Eu também não acho um filme ruim. Eu acho um filme ok. Na época, eu acho que eu dei nota 8 para Interstellar, para te falar a verdade. Eu até dei isso aqui. Eu dei nota 8 para ele.
Mas eu não acho um filme ruim, nem de longe. Tipo assim, eu nunca vou falar assim, Interestelar é um filme ruim. Interestelar é um filme que tem ótimas ideias, só que fecha essas ideias da maneira mais porca e brega. Eu dei nota 8 para Interestelar. O Interestelar, ele... Inclusive, um dos motivos de eu querer rever ele é justamente porque esse conceito e a maneira técnica como esse conceito é tratado, né, como a exploração espacial é representada, é muito interessante, é muito bacana, divertido de fato de ser visto. Então, isso eu acho uma das coisas que capta as pessoas e meio que fazem com que elas se apaixonem pelo filme. Interestelar, basicamente, eu sou o cara das metáforas bizarras. Interestelar é um bolo de casamento, que é lindo, lindo. Ele é mega cheio de floreios, ele parece que ele vai cair a todo momento, de tão absurdamente construído que ele é. Só que o gosto dele não é tão bom. O gosto dele não é tão bom. Quando você chega no final do gosto dele, é brega, é piegas, e não tem absolutamente nada demais. E tem outras coisas no Interestelar que me deixaram meio abismado, assim. O Matt Damon, né, quando tem o twist, que ele na verdade é um cara mau. Aliás, isso é uma coisa que eu não tinha percebido, mas depois eu percebi. O fato de ele ser Dr. Man, né, o Doutor Homem, é também um negócio bem jogado na nossa cara, né? Ele é o melhor de todos nós. Quem? Doutor Homem. Mas, enfim, na hora que ele, né, tem o twist que se revela um cara do mal, na verdade, eu acho que, de novo, o filme trata de uma maneira bizarra, porque tem uma hora que ele empurra o Cooper naquele desfiladeiro, meio desfiladeiro lá, depois desce para chutar ele. Então é um negócio que, assim, até no sentido logístico não faz muito sentido como é que a cena é feita. Eu, pelo menos, achei bizarro, mas isso não é um problema tão grande assim. Mas depois, quando ele, né, basicamente faz com que o Cooper quase morra sufocado, a atuação, eu não sei se foi questão de direção, mas é bizarra. Ele tá andando, depois ele fala assim, ele, né, olha um tempo e fala assim, não, eu não posso olhar. Ele continua olhando e volta e olha de novo e não tem nenhuma emoção genuína. Ele parece realmente um boneco atuando. E o Matt Damon não é um ator ruim. É realmente bizarro essa parte do filme, como que ele faz Até porque ele faz o mesmo personagem, só que bonzinho, um ano depois, né, no Perdido em Marte. Exato. Mas a atuação dele é bizarra, de maneira que você não consegue entender mais ou menos de onde que ele está vindo, porque uma hora ele tenta transmitir uma sensação de culpa em relação a fazer isso com o Cooper, mas, de novo, nenhuma emoção parece ser real, é bizarro, é meio artificial o jeito com que o Matt Damon se comporta. Uma outra coisa que eu acho, assim, pensando um paralelo que acho que tornaria o arco da Anne Hathaway mais interessante. Se o filme vai fazer com que o Cooper... Assim, eu não acho que o Cooper tem que ir resgatar a Anne Hathaway, porque não faz sentido ele passar tão pouco tempo com a filha dele, igual eu já mencionei. Mas se a Anne Hathaway vai ficar meio que sozinha no planeta lá, por que vocês não fazem um paralelo, como eu acho que deveria ter sido feito no Passageiros também? Se a gente vê o Dr. Man, que é o personagem do Matt Damon, como vilão, por que você não bota a Anne Hathaway na mesma posição que ele no final do filme e te faz ter uma nova perspectiva sobre ficar preso em um lugar tão isolado assim, e te faz, né, ter uma percepção mais profunda desse isolamento e fazer questionar se ele era realmente um vilão maléfico ou não. Por que você não... Afinal, você já questionou a natureza da sua realidade? Exato. Tem outros momentos também que parecem meio fora de lugar, assim. Tem um momento que é basicamente, depois da revelado, que é o Cooper, né, enfiando a mão através da quinta dimensão e tocando a Anne Hathaway na nave, que, de novo, parece um filme de fantasia, no meio de um filme de ficção científica. Na hora que a bolha meio que uma bolha bizarra entra na nave, assim, parecia aquele efeito que tem Donnie Darko, do nada, num filme de ficção científica. Então tem pequenas coisas muito estranhas, além de arcos muito bregas em Interestelar. Eu acho que o arco do Casey Affleck também é horrível, assim, o arco, né? Não tem arco, a verdade é essa. Mas o personagem do Casey Affleck não tem
Eu entendo que a história é do pai com a filha, não necessariamente o pai com o filho, mas é tratado, de novo, quase como se o Casey Affleck fosse voltar para matar a irmã dele, e o cara que está tentando salvar a vida dos filhos, e depois ela só abraça ele, nada acontece, não tem payoff nenhum do conflito dos dois naquele momento. Então, o Interstellar é um filme muito estranho, mas muito interessante. Ele tem um tanto de payoffs para setups que não aconteceram e não tem payoff nenhum para os setups que de fato rolaram. O Interstellar é um filme, eu diria, assim, eu quero soar poder, mas é um filme desleixado, porque ele faz essa exploração espacial de maneira tão legal que eu fiquei com vontade de ver de novo. Eu lembrei da cena e falei assim, putz, acho que vai ser divertido de novo, faz tanto tempo que eu não vejo, mas que você fica assim, por quê? Eu tô aqui para ver uma história interessante, essa história, como o filme mesmo reforça, é baseado no relacionamento desses dois personagens, mas o relacionamento desses dois personagens, de vários outros, é muito pobre. É uma das críticas que eu concordo e que eu acho que se aplica muito bem a esse filme, é que o Nolan muitas vezes faz pessoas falando sobre sentimentos, mas ele não transmite o sentimento no filme dele. É a famosa George Lucasização. Exato. Eu fico triste, cara. Porque é dos poucos filmes que eu vi mais de uma vez no cinema e na segunda vez eu gostei menos. Dos poucos. Mas tudo bem, eu vou falar do filme que eu vi mais de uma vez no cinema e eu gostei mais. Vamos falar de Dunkirk, o filme que melhor utiliza o IMAX na história do meio. Não sei, não sabe ter que ver. Dunkirk, para vocês que não estão vendo aqui, né? Evidentemente vocês não estão na minha casa, eu acho. Ele é o meu plano de fundo aqui do meu computador já há alguns anos. Eu acho um filme com a cinematografia mais bonita do Christopher Nolan, e eu acho que é um filme muito bem construído, porque ele é um filme que poderia ser silencioso e ele ainda assim funcionaria. Então ele é o filme mais visual do Christopher Nolan no meio de contar a história, porque o Christopher Nolan, como a gente já disse algumas vezes, é um diretor muito focado na estrutura, no roteiro. E aqui em Dunkirk, ele traz uma estrutura cronológica complexa, né? Ele traz linhas do tempo diferentes, e você consegue compreender isso de maneira meramente visual. Assim, você não precisa necessariamente ter nenhuma fala para perceber que a linha do tempo do mar, a linha do tempo da invasão da praia e a linha do tempo do avião são diferentes, até porque eles têm marcadores temporais que são mostrados para a gente. E o impacto emocional que você tem é em relação não só ao evento, né, da Segunda Guerra Mundial, mas as situações micro, né? Então você já tem o background da situação macro, né, do que está acontecendo, e aí as motivações dos personagens, mesmo se os personagens estão sendo profundos, são tão óbvias e tão claras. Assim, eu não falo em óbvias em sentido negativo, eu falo em óbvias em sentido realmente de muito bem elucidadas, que você fica com os stakes o tempo todo no filme, independentemente de qual núcleo está sendo acompanhado, independentemente de qual personagem está sendo abordado naquele momento. Você tem os riscos que são demonstrados pelaquela situação, que são muito óbvios para cada uma daquelas situações, que entram indiretamente em conflito com os objetivos de cada um dos personagens, e no final das contas tudo passa pela questão fundamental humana, que é sobrevivência, né? E encontrar a solidariedade, encontrar o heroísmo e a generosidade em meio a um cenário que você está pedindo por sobrevivência. Então, eu acho o Dunkirk realmente um filme fantástico de guerra, porque ele consegue encapsular as coisas positivas que são trazidas pela coisa mais negativa que eu consigo pensar, que é a guerra. O conflito da Segunda Guerra Mundial matou 85 milhões de pessoas, atrasou o desenvolvimento do mundo em décadas, talvez, e revelou facetas das mais horríveis da história da humanidade, aí, que eu vou defender que foram desencadeadas por um processo meio nihilista ali, que acabou gerando consequências negativas no positivismo que levaram ao nazismo e ao comunismo. Mas, fora essa questão, o Dunkirk mostra o outro lado da guerra, né? Ele mostra o lado de como é que surge a irmandade, de como é que surge o heroísmo, de como é que surge a generosidade, de como é que surge o espírito de coletivo genuíno, né? Não o espírito do coletivo com base em uma idolatria, em um patriotismo excessivo, em uma pessoa, em um falso messias, digamos assim, mas sim em relação a uma paridade de objetivos muito óbvia, que mano, a gente precisa trabalhar junto para sobreviver junto. É isso. E eu acho que toda a questão visual é fantástica no filme, e eu vejo muitos filmes que
tem a questão visual muito aguçada que não tem uma história, muitos filmes que tem uma história muito aguçada que não tem a questão visual. Dunkirk é uma daquelas raras situações em que as duas coisas conversam de forma muito positiva. Concordo perfeitamente. Eu acho que é a frieza dos personagens que a gente mencionou aqui em relação ao Nolan várias vezes. Ela funciona bem porque ele não... Assim, é um filme menos tímido em relação à frieza dos personagens. Não tem o protagonista, né, são 3 núcleos, basicamente, a história. E eu acho que você não ter um protagonista mor, assim, perante esses 3 núcleos, ou nem um protagonista tão específico em cada núcleo, é interessante porque o filme é contado nos acontecimentos ao invés da visão de um personagem, ou seja, a gente acompanhar o núcleo do Hairstyles e aqueles outros garotos ali naquele momento é interessante para você ver uma faceta do terror do combate em si e de, né, pessoas basicamente estando presas de fato ali, tendo a morte ou não sabendo se vão morrer a cada minuto. Por causa disso, de uma outra faceta incrível e heróica, né, na questão do Tom Hardy, que faz uma atuação brilhante só com os olhos. Até porque você não consegue entender ele de qualquer forma, então. Exatamente. Não chega a ser ele no Peaky Blinders, não sei se você já viu o Peaky Blinders. No Peaky Blinders é a voz Tom Hardy mais das vozes do Tom Hardy. A ordem é Peaky Blinders, depois o Regresso, depois o Bane, e aí agora tá Dunkirk. Então, pra você ter ideia do tanto que o Peaky Blinders é incompreensível, o Tom Hardy falando. Eu não vi Peaky Blinders ainda, mas... Inclusive, fica a recomendação. É na lista. Enfim, também traz o terceiro núcleo, no caso, que é o núcleo dos barcos, né? Ele traz um questionamento interessante sobre covardia e medo e, né, assim, quase que um estresse pós-traumático no personagem do Cillian Murphy. Que inclusive também está em Peaky Blinders, é o outro protagonista. Desculpa, parei. E traz, assim, traz histórias comuns, coisa que, pensando bem, a gente não vê tanto na guerra. A gente não vê a atuação, eu não estou conseguindo pensar em outros filmes aqui em que a atuação civil é tão ativa quanto é no Dunkirk. É interessante você ver a faceta das pessoas normais, não soldados, tendo que intervir em um momento tão crítico do combate. Você vê as pessoas normais que viram soldados, tipo o Resgate do Soldado Ryan, e você vê os casos meio outliers, como é o caso lá do Até o Último Homem, né? O cara basicamente é um pacifista. Mas realmente é incomum você ter a atuação dos civis estrito senso dentro da guerra. Mas eu acho muito interessante porque essa decisão radical de não ter um foco muito grande no personagem basicamente dá a liberdade para você não ficar no meio do caminho. Se tivesse um personagem específico muito focado, assim, no sentido de dar uma caracterização para ele e um para o outro, acho que talvez ficaria estranho. Mas o fato do Christopher Nolan ser, tipo assim, ter tomado a decisão de falar assim, eu vou contar essa história com acontecimentos e com situações. É uma maneira muito interessante de você ver a guerra. E acho que funciona muito bem nesse filme. É uma maravilha técnica, mais uma vez, o Christopher Nolan nunca decepciona nesse aspecto. Mas Dunkirk, eu acho que é de fato um dos melhores filmes de guerra, assim. E é um dos pontos assim, mais brilhantes, acho que, na carreira do Christopher Nolan. E, curiosidade, acho que o filme favorito do Tarantino, do Nolan. Ele falou que ele acha o Dunkirk uma obra-prima. Assim. Ah, é? Uhum. Curioso, não sabia. Então, depois de Dunkirk, agora temos Tenet, mais um filme de Christopher Nolan que a gente ainda não viu. Mas eu queria saber suas expectativas, Lucas, em relação a Tenet. Bom, não faz muito sentido a gente ir no cinema querendo odiar. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu já fui ver alguns filmes que eu sabia que ia ser ruins, fui para me divertir. Tipo o Truth or Dare, da Blumhouse, que é um filme genuinamente engraçado, apesar de ele não saber disso. Mas eu tava com as maiores expectativas assim, pro Tenet, principalmente porque o elenco é um plot mais que melhor casa a fascinação temporal do Nolan com a história, pelo que a gente conseguiu saber até agora, justamente porque é literalmente voltar no tempo, ou ir para frente, enfim. Eu acho que eu estava realmente muito ansioso, ainda estou, na verdade.
vi algumas primeiras reações que o filme já lançou lá fora, que me deixaram um pouco preocupado em relação a como que o espetáculo em excesso meio que fez uma sombra em cima da história dos personagens. Acho isso me deixou um pouco preocupado, mas ainda acho que vai ser um filme que eu vou achar muito bacana, tô doido para ver, tô com a expectativa de gostar. Não sou hater de Christopher Nolan, pela última vez, se alguém não entendeu isso, eu gosto bastante dos filmes dele, mas eu tô com expectativa alta, qualquer coisa que tenha desde que eu comecei a acompanhar um pouco mais perto da carreira, eu virei fanboy do Robert Pattinson. Se não é ele o fanboy do Robert Pattinson, quem diria, amigo? Pois é. Inclusive, para o pessoal ainda que não viu o trailer do Batman, porque você só pode estar com alguma dúvida de que o Robert Pattinson não vai ter um bom Batman se você não viu o trailer ainda, ou se você não viu o resto da carreira dele depois de Crepúsculo. Mas é interessante ver como que o Robert Pattinson vai ser um Batman mais velho que o Christian Bale. Ele é mais velho agora nesse Batman do ano que vem, do Matt Reeves, do que o Christian Bale era quando ele fez o Batman Begins. Curioso, né? Bizarro, porque o Robert Pattinson ainda parece um cara de 20 e poucos anos. Assim. Pelo menos a impressão que eu tenho dele é isso. Mas o John David Washington... Eu fiquei incrivelmente surpreso quando eu descobri que o John David Washington era filho do Denzel Washington. Só você. Porque eu fiquei tipo assim, puta, caralho. Tem alguns Sabe que o primeiro crédito dele é no Malcolm X? Sabia, ele é eu vi o Spike Lee falando, umas criancinhas que levantam e falam assim, é Malcolm X. Mas estou ansioso pro Tenet, assim, fiquei intrigado com um pouco dessas críticas que eu vi, mas ainda espero uma obra muito interessante do Nolan, porque tem uma coisa que o Christopher Nolan não é. Eu não vi absolutamente nada de crítica do Tenet. Nada. Perdão pelo spoiler, então. Mas estou ansioso, acho que tem tudo para ser um filme muito bacana, que eu vou amar ver na maior tela possível. É isso, na verdade, estou ansioso para o Tenet e vamos ver o que vai dar. Para mim, Tenet é mais uma vez um filme de conceito muito interessante. Se o Christopher Nolan conseguir chegar em 70% do potencial que esse conceito tem, eu já acho que vai ser um puta filme. Então, acho que o resto você já falou. Concordo de cabo a rabo aí com a sua expectativa para Tenet. Inclusive, eu acho que a gente já até viu o trailer juntos, né? Quando a gente estava vendo o Farol do Robert Eggers lá no Ponteio. Foi a primeira vez que eu vi o trailer também de Tenet, que eu não costumo ver trailers. Só esse do Batman, que realmente o trailer ficou, meu Deus, meu amigo. Muito foda. Mas é isso aí, então, meus queridos cinespectadores, web ouvintes e demais cinéfilos da internet. Chegamos ao final do primeiro Quero Ser, que agora Quero Ser, Christopher Nolan, recontando um pouquinho da carreira de um dos maiores diretores, quiçá visionários dessa geração, apesar de não ser o único. Então, fico muito feliz com a audiência de vocês. Nos vemos novamente no próximo Sétimo Sentido, dessa vez com um Cinemnésia ou com um Fogo contra Fogo. Eu sou Pedro Santana, esse é Lucas Ribeiro e nos vemos na próxima. Até.